Tranquilo. Meus queridos irmãos, aproveitando que todos estão de pé, vamos uma vez mais ler a palavra de Deus. Aproveitar essa oportunidade e continuar os meus agradecimentos ao pastor Ataú. Muito obrigado, pastora Dagma, pastor Jean. Hoje nós vamos continuar de onde nós paramos. Eu acho que o data show ali daqui a pouco vai ficar prontinho. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25. Eu insisto nesse texto. Pedro escreveu sobre ansiedade, o apóstolo Paulo escreveu sobre ansiedade, o rei Davi escreveu sobre ansiedade. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, lá no início, no Gênesis, nós já vamos percebendo pessoas com picos de ansiedade. Eva, se você for olhar, Adão, se você for observar, você já vai notar no traço de caráter alguns picos de ansiedade. Então, eu quero insistir nesse texto de Mateus, capítulo 6 e verso 25, porque essa é a palavra de Jesus. Por isso eu vos digo, por isso não é o outro, Jesus, eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, e nem quanto ao vosso corpo com o que há de vestir. Estou lendo em duas versões, uma na minha cabeça e outra lá. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas, as roupas que perecem? Podeis assentar, meus amados. Já oramos. Nós paramos, quem esteve conosco no domingo próximo passado, nós paramos naquele tópico da culpa. Mas eu quero recapitular algumas coisas. Primeira questão, e deixar isso bem claro no seu coração: ansiedade não é uma doença. A ansiedade é um software, é um arquivo, é um atributo da natureza humana, é um software que Deus instalou dentro de você, como se você fosse um computador. E esta ansiedade, ela tem objetivo. Esse software mental, ele tem um objetivo. E muitas vezes nós tomamos atitudes em algumas coisas porque nós temos alguns picos de ansiedade. E qual é o objetivo nosso? É trazer o entendimento, desde o primeiro dia em que eu sentei para escrever as primeiras linhas desse livro. O objetivo é não desperdiçar esse software instalado em nós, que é a ansiedade. É aproveitar essa energia mental que nós temos, chamada ansiedade, para nos fazer andar, para nos fazer sair do lugar. Eu estou notando que eu preciso de óculos. O objetivo dela é te auxiliar. E nós vamos apresentar para você uma outra visão da ansiedade, e é isso que nós começamos. Da próxima vez eu vou aumentar as letras lá, pastor. Já entendi aqui. Nós falamos sobre as 4 panelas e as 2 tampas. Falamos que muitas vezes na vida a gente vai acrescentando panelas, e acrescentamos panelas de outras pessoas na nossa vida. Tem a panela do filho que você traz para você e deixa essa panela fervendo na sua vida, ao invés de cuidar das suas próprias panelas. São coisas que a gente vai trazendo para a vida da gente e que muitas vezes não é para a gente, não é da gente. Mas a gente quer cuidar do mundo. É por isso que existem as pessoas operacionais. Existem pessoas que são operárias. Aquelas que querem fazer tudo para os outros. Mas às vezes, sabe por quê? Porque quer ser aceita. Não se sente aceita. Não se sente amada. Não se sente percebida. Aí tem que fazer tudo para o filho. Tem que carregar a casa nas costas. Eu abri um grupo, Deus fez as promessas. A partir do dia que o pastor Ataú me entregou uma palavra de Deus aqui, Deus abriu algumas portas para mim que eu nem esperava. E eu abri um grupo de emagrecimento em Londres. Agora eu tenho que dar uma secada mesmo para ser o exemplo para esse povo. E esse grupo, eu tratando uma pessoa, essa não mora em Londres, essa mora nos Estados Unidos.
E se vocês verem a casa dessa mulher, eu faço conferências com ela online, a casa dela é maravilhosa, ela mora num lugar maravilhoso, extraordinário, tem dinheiro, mas é uma pessoa que carrega as irmãs, carrega a família toda nas costas. O problema da sobrinha que ainda vai nascer é dela, não é de outra pessoa, é dela. E ela traz isso para a vida. E por isso fica obesa, é por isso que tem depressão. Muitos de nós, se entregássemos as responsabilidades, pelo menos só dos filhos, às vezes, para eles fazerem, o quartinho dele ele tem que arrumar. Enfim, nós falamos do susto, e o susto é quando Jesus diz para nós assim, olha, não andeis ansiosos. A gente assusta, fala, Jesus está pedindo, está falando assim, olha, acautelai-vos. Não, ele está dizendo, não andar ansioso. É uma ordem, né? E a gente leva esse susto. Você pode estar transgredindo uma lei de Deus. Você não está pecando. Até porque o software dentro de você só está desregulado. Estão entendendo isso? O software da ansiedade só está desregulado. Você não está pecando, não. Então que significa que agora eu estou pecando, porque Jesus falou para não andar ansioso, e eu sou ansioso, sou crente, tomo ceia, sou obreiro, e agora o que eu faço? Será que eu estou pecando? Não, escute, só está desregulado, só está precisando fazer ajustes, e já a gente esse aqui, a culpa, eliminação da culpa, é um dos primeiros elementos para eliminar os picos de ansiedade. Quando a gente fala de culpa, eu estava refletindo um pouco sobre esse assunto. Tem pessoas que foram violentadas na primeira infância. E o pastor Elione sentou comigo um dia, eu contando a minha história de vida para ele, depois desse retorno de 10 anos, e aí eu quis passar tudo a limpo, e ele falou, não conta coisa da sua vida não, para o povo, não fala isso não. E aí ele pediu para não contar, mas eu vou teimar com ele em uma coisa aqui, até porque eu acho que vai ser importante. Eu fui violentado na minha primeira infância. Eu fui violentado por um parente meu. E tem muita gente na igreja que também foi violentado e até hoje tem 15 anos, tem 2 anos, tem 7 anos, tem 20, 50 anos que carrega esse negócio dentro de você. E precisa colocar essas coisas para fora. Você sabe por quê? Porque muitas vezes, e guarde isso, e esteja atento aos seus filhos, o 5º capítulo desse livro é sobre ansiedade infantil. Você vê seu filho mudar o jeitinho dele andar, o jeitinho dele comer, a forma dele dormir, esteja atento a essa criança. Mas voltando a essa questão da violência sexual, da violação sexual, o violador, ele tem a capacidade de criar culpa na pessoa que está sendo violada. A pessoa que muitas vezes sofreu abuso sexual, ela sente culpada, porque o abusador diz assim, é porque você me provocou. Eu estou fazendo isso porque é culpa sua. E muitas vezes a gente tem alguém do lado que foi violentado e a gente não sabe, porque essa pessoa não tem liberdade de contar, não tem liberdade de falar. Observe como é que o seu filho anda. Eu não estou falando andar pela vida, eu estou falando de postura física. Como é que esse menino está andando? Tem menino que anda assim, ó. Presta atenção como é que ele anda, como é que ele come, na velocidade que ele come. A Giovana Vitória, eu vou falar um trem aqui dela. Ela estava ouvindo, eu estava lá trabalhando, montando esses slides e trabalhando, e ela colocou um som, estava tomando banho, colocou um som lá no banheiro, o celularzinho dela, uma música, que eu pensei assim, opa, e é um hino. Falo música, mas é um hino que fala de um sofrimento tremendo. Aí eu pensei, gente, o que essa menina está ouvindo? Aí eu fui ver, porque ela estava tomando banho, o YouTube tem aquelas propagandas, era uma propaganda no meio das canções que ela estava ouvindo. E essa canção que ela estava ouvindo não é canção de crente não, apesar de ser escrita para crente. Só não vou falar o nome dela aqui para não problematizar a coisa. Mas não é de ouvir. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando o comportamento do seu filho mudar, esteja atento no que ele ouve, como ele anda, como ele come, como ele dorme. Tem criança, irmãos, que dorme ainda na posição fetal. Tem adultos que dormem na posição fetal. Dorme encolhidinho assim, como se estivesse dentro do útero da mãe. Criança que não tem desalinhamento traumático, dorme com os bracinhos abertos, assim, ó. A vida é boa, sabe?
Agora, e nós vamos falar sobre genética emocional. Então, se você traz culpa no coração, eu ensinei no domingo que você precisava escrever com quem você tinha um vínculo de culpa e ir atrás. A outra questão também, para você eliminar os picos de ansiedade, falar assim, não, eu não vou ser mais ansioso, eu vou controlar a ansiedade, é eliminar a mágoa. Tem gente que fica magoado com qualquer coisa, parece um trenzinho assim, uma casquinha de ovo. Pastor João Colenda, no seminário, ele disse o seguinte, olha, crente tem que ser com casca de rinoceronte. Sabe, passa por cima, irmão. Tem gente que se sentar no banco dela já fica magoado. Tem gente que o marido às vezes fala um negócio e já fica entristecido. E isso, se fosse só no momento, mas deixa esse negócio fermentar dentro do coração. A mágoa não pode fermentar dentro do seu coração. Não deixa isso levedar dentro de você, não. Resolva o problema da mágoa dentro de você. No livro, na página de número 63, e se você não comprou seu livro, eu vou te dizer que seria tão bom se você me ajudasse a comprar seu livro. Eu tenho que treinar a pedir mesmo, irmãos. Até porque eu dependo da venda desses livros para pedir a segunda remessa. Então assim, olha, a mágoa não pode fermentar dentro do seu coração. E eu vou te ensinar, depois, esse aqui vai ser depois, deixa para lá. Treinar um novo vocabulário. Vamos para frente, página de número 65. Preste atenção nisso. Como é que você não quer ser ansioso se você fala mal de você? Olha, aquilo que você fala de você para os outros, sai daqui, vem para cá e vai para o sistema límbico, aqui no meio do seu cérebro. A gente fala que vem do coração, mas o coração emocional é o sistema límbico aqui, ó. Então, olha só, sai da sua boca, entra no seu ouvido, vai para o sistema límbico e acaba virando uma verdade. Você quer ver uma coisa? Vou te falar algumas coisas. E aí, Jeremias, como é que você está? Ah, estou empurrando a vida. Como é que você está, Jeremias? Ah, eu estou melhor do que os presos. Como é que você está, Jeremias? Pulando de galho em galho igual macaco. Eu fui comprar uma carne esses dias, encontrei com um menino, muito tempo que a gente não se falava, e ele falou assim, ô Jeremias, como é que você está? Eu falei, rapaz, sabia que meu filho tinha morrido, eu acho que ele pensou que ia chegar lá e falar assim, a vida está um desespero, meu filho morreu, a vida acabou. Eu falei, rapaz, eu estava bem, hoje eu estou excelente. E ele olhou para mim assim e falou assim, e eu estou igual leite. Eu falei, igual leite, o que é? Quando eu não estou azedo, eu estou coalhado. E aí? Se nós não mudarmos o nosso processo de linguagem, o seu cérebro vai treinar a acreditar que você é leite mesmo. E aí, como é que você está, Jeremias? Estou empurrando com a barriga. E a barriga só vai crescer, ué. Só pode. Então, para controlar a ansiedade, mude o seu vocabulário. Mude a forma como você fala. Mude o processo de linguagem. E tem aqui, ó, nessa página aí, eu preciso de óculos mesmo. Convenci que eu preciso. 75. Ainda bem que está aqui, né? 75. Vai lá na página 75. Primeira questão é que você precisa criticar o seu vocabulário. Então você já aprendeu a criticar seu vocabulário. Então, como é que você está, mozão? Ah, estou mais ou menos. Então pare com isso. Crie um chavão para você. Eu criei o meu, estou excelente. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Depois que eu falei que eu estou excelente, que eu não mudei, eu estou excelente, gente. Sinceramente. Eu ia falando do grupo lá de Londres de emagrecimento, não é porque nem queria citar a questão da senhora, é dizer que Deus, pastor, depois daquele dia, Deus está fazendo brotar bênçãos que eu não sei de onde está vindo, não sei de onde isso está chegando, mas sabe por quê? Porque eu disse para o meu pastor, eu quero me entregar ao ministério, eu quero fazer alguma coisa para Deus nessa terra. Eu não posso passar a maior parte do meu dia cuidando só das coisas para mim. Eu tenho que cuidar das coisas do reino do meu Pai, porque quando é comida, bebida, vestimenta e dinheiro, Ele vai mandar para você. E eu cobro caro. Eu cobro em libras lá em Londres.
E está sendo bom, quando você converte para o Brasil, dá uma dó, mas tudo bem. Vamos lá, página de número 75. O que você vai fazer? Olha só, na página de número 75, você vai encontrar como mudar o processo de linguagem geradores de ansiedade. E você vai se perguntar, número 1, qual é a razão que me leva a dizer que eu estou levando a vida? Qual é a razão que me leva a dizer que eu estou empurrando a vida com a barriga? Qual é a razão que me leva a dizer e falar mal de mim? Aí você vai achar as palavras que você diz, estou melhor do que os presos, estou entre Deus e a língua do povo e tal. E você, na página de número 75, você vai listar a primeira frase, a segunda, arrume 7 frases aí, tá? Arrume 7 frases e você vai citar, vai escrever essas 7 frases e depois, lá na página de número 76 e 77, você vai encontrar as palavras de substituição. Aí você tem que fazer um compromisso com você. Por exemplo, quando eu falo assim, eu estou melhor do que os presos, por exemplo, qual é a frase que eu vou substituir por essa frase aqui? Estou melhor do que os presos. Alguém falou alguma coisa? Tem alguma sugestão? Pode dizer. Olha aí, que maravilha. Então, para cada frase que você fala mal de você, você vai substituir por uma frase boa. Ficou claro isso aqui? À medida que você começar a fazer isso, você vai começar a treinar o seu processo de linguagem para falar melhor de você para você. Perdão clínico. Aí eu faço novamente aquela célebre pergunta. Como é que as pessoas chegam no consultório, e quero reforçar que eu estou atendendo na CSI, nas quintas e sextas-feiras, e conta toda uma história que no fundo só tem um nó. Sabe assim, vai contando uma corda de história para você, desde que nasce, vai contando, e depois você acha o nó, lá na frente. Você sabe o que é o nó? Falta de perdão. Tem gente que dorme com o inimigo. Tem gente que passa a noite inteira com o inimigo. Deixa eu te contar uma coisa. Nós temos 3 aparelhos psíquicos: o consciente, o subconsciente e o inconsciente. O consciente é o racional crítico. Por exemplo, ele analisa, critica e dá sentença. Se eu disser aqui para você que se eu soltar esse copo ele não vai cair, o seu racional crítico vai dizer o que para você? Ele está errado, vai cair. Por quê? Porque nesse momento eu estou provocando o seu racional crítico. E o seu racional crítico é aquele que analisa, critica e dá sentença. Vai cair. A sentença é dizer, vai cair. Certo? Bom, o subconsciente não vou falar sobre ele não, mas o inconsciente é onde estão armazenadas todas as informações suas. O dia que você nasceu, lá dentro do útero, se a sua mãe tem medo de rato, por exemplo, se ela encontrou com um rato enquanto ela estava grávida de você, provavelmente você já nasceu com medo de rato. Mas isso se chama o quê? Genética emocional. É uma genética que você recebe da carga emocional da sua mãe. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso fica armazenado dentro do seu inconsciente. É por isso que muitas vezes você sente um perfume e aí vem uma sensação em você, pode ser de tristeza, pode ser de alegria. Às vezes você passa num lugar, tem um cheirinho de um pão de queijo, você vai lá na roça, né? Lembrando do pão de queijo da avó, daquelas questões. Por quê? Porque dentro de você está armazenado as informações. Isso é tão forte, isso é tão poderoso, que eu vou fazer um teste com você. Olha só, imagine a geladeira da sua casa, a cor da geladeira da sua casa. Você vai abrir a geladeira da sua casa, tem um limãozinho galego verde, pequenininho assim, ó, bem verdinho. Você vai pegar nele, ele está geladinho. Aí você leva ele lá para a pia, parte ele no meio, vai lá no seu saleiro, pega um pouco de sal, põe na mão, espreme o limãozinho galego, só aquela bandinha, cai até umas sementinhas. Aí você leva só a ponta da língua até o caldinho de limão com sal. O que acontece conosco? Eu, pelo menos, salivei. Tem gente ali que chega a estar arrepiando, né? Não gosta de limão, talvez. O que acontece? Onde é que essa informação do limão, da geladeira, do corte, do limão espremido, do sal, da semente, onde é que isso estava dentro de você? Até agorinha, que você não estava pensando. Está dentro do inconsciente. Quando isso foi despertado, o que aconteceu? Uma reação fisiológica. É o que nós chamamos da parte... Passou o nome, mas eu vou lembrar. E aí o que acontece? Já eu lembro. O que acontece? É porque o inconsciente guardou, então vou buscar lá dentro do inconsciente. O que acontece é que dentro de você, somáticas, tá?
o corpo sente. Sabe aquelas dores nas costas, quando o marido fala alguma coisa e você não consegue resolver com ele, aí levanta sentindo dores, parece que apanhou? É porque houve uma somatização, sua mente estava carregada, o corpo absorve e o corpo dói. Mas o que eu quero dizer é, os arquivos de memória, quando você não perdoa uma pessoa, te faz dormir com essa pessoa. Eu estou falando de pessoas, mas é assim, faz você dormir com os problemas. Eu lembro que antes de eu resolver as minhas emoções, eu acordava entrunfado. Minha mãe me chamava de bicudim. O bicudim acordou. É uma tromba, minha mãe fala de jeito. Esse menino acorda com uma tromba, parece que dormiu mal. Sabe por quê? Porque eu dormia mal. Tinha tanto problema que a cabeça ficava girando com os problemas. Dentro de você, se você não resolver os problemas e perdoar, você não dorme bem. O dia que você resolver o problema, ir lá e perdoar. Agora, eu vou te dar aqui o perdão clínico, os passos do perdão clínico. E aí o que vai acontecer? Você vai dormir melhor. Você vai sorrir mais. Um peso vai sair das costas. Então é necessário perdoar para controlar a ansiedade. Quando eu falei do nó na corda, é que a pessoa vai contando, e a gente vê lá o nó lá na frente, ó. Olha lá, perdoar. Aí eu comecei a entender que eu tinha que escrever alguma coisa para os meus pacientes, não, para os meus tratandos, exatamente por isso. Tem que aprender a perdoar. Lá dentro do consultório eu falo, você tem que perdoar. Tem alguém que te incomoda? Então você tem que perdoar. E como é que se perdoa? Vai lá para a página de número 88. 88. Tem uma parte que diz assim, ó, você pode ter um carro e não querer dar carona a uma pessoa. Mas se você pode perdoar e não faz, isso será uma condenação antecipada para você. Antecipada. Meus irmãos, vou insistir na questão do livro. Esse livro não é um livro só para você ler e colocar na sua estante. Esse livro é um livro que você vai ler e ter ele como referência de cabeceira de cama. Você vai pensar assim, gente, como é que é essa questão do perdão? Volta aqui nessa página. Volta aqui. Isso não é um livro sistemático, é um livro do dia a dia mesmo. Então, olha só, se você tem um carro e não quer dar carona, tudo bem. Eu encontrei uma pessoa, e essa pessoa, conversando e falando sobre a mãe, ela disse assim, Jeremias, a minha mãe me abandonou. Me deixou com a minha avó, e de vez em quando ela passava e deixava algumas coisinhas. Minha avó nem queria que eu usasse aquilo que minha mãe dava, porque ela aparecia de ano em ano, muito tempo. Agora eu casei, tenho 2 filhas, estou muito bem, tenho casa, tenho carro, tenho um marido bonito, tenho filhos bonitos, inclusive meus filhos estão fazendo medicina. E olha só, a minha mãe aparece, do nada. Minha mãe aparece e todo santo dia minha mãe me liga, Jeremias. E aí, minha filha, você não me liga, ué? É assim que ela já pega o telefone. E aí, minha filha, você não me liga? Eu falo, a senhora não me ligou. Eu tenho vontade de falar isso para ela dizendo. Eu tenho vontade de dizer para ela, a senhora não me ligou a vida inteira. A senhora não me ligou quando eu era adolescente. A senhora não me ligou quando no dia das mães era minha avó que tinha que ir na escola. E aí? Agora a senhora quer que eu ligue para a senhora? Eu falei, você precisa perdoar sua mãe. Jeremias, como é que eu perdoo essa pessoa desse jeito? E aí eu fui ensinar para ela um passo a passo dessa questão do perdão clínico. Vai lá para a página de número 90. Página de número 90. O princípio base do perdão clínico é não jogar no rosto do outro o mal que ele te fez, e sim pedir perdão por aquilo que aconteceu. Aí eu dei para ela um textinho, pega papel e caneta, falei para ela, pega papel e caneta e escreve isso aqui. Você vai lá e vai dizer assim para sua mãe, mãe, eu estou aqui e tal, no 3º parágrafo aí. Aí lá no meio fala assim, ó, eu vim aqui e te peço perdão por tudo que aconteceu entre nós. Me perdoe por não ter entendido as suas necessidades naquele momento, mãe. Eu preciso do seu perdão. Olha, eu preciso do seu perdão. Eu estou aqui para zerar a nossa história e recomeçar novamente. Me perdoe. Eu falei, decora isso aqui. Decora isso aqui. Se você acha que não dá conta, decora isso aqui. Vai lá e fala para ela. Leva um papelzinho. Porque se você fizer isso, você vai tirar das suas costas o peso que você carrega.
Se a sua mãe falar assim, eu não te perdoo, não tem problema. Você já está perdoada pela atitude. E eu vou te explicar, se você achar que ainda não te convenci, eu te explico. Porque na natureza humana não tem o software do perdão, irmãos. Se Deus tivesse instalado em nós a capacidade de perdoar, nós muitas vezes nem iríamos precisar de Deus para resolver nossas picuinhas na terra. Então Deus não colocou em nós a capacidade do perdão. É por isso que muitas vezes você fica engasgado. Aí fica engasgado porque não dá conta de perdoar. Escute uma coisa, o perdão, ele nasceu na cruz do Calvário, antes do Jardim do Éden. O cordeiro já estava morto antes do Jardim do Éden, e aí a porta do perdão, que é uma ferramenta que Deus entrega para você usar, e depois você recolhe. Ele recolhe. Então, quando você precisar perdoar alguém, lembre-se, por que eu tenho dificuldade de perdoar? Porque dentro de você não está instalado esse software. Agora, você quer perdoar? Busque de Deus a ferramenta e Ele te entrega a ferramenta do perdão. E você vai lá e pede perdão e com certeza Deus se envolve no processo. Jamais Deus vai te deixar sozinho quando você der o primeiro passo rumo à busca do perdão. Jamais. Então, perdoar é uma das armas para o controle. Outra questão importante que a gente tem que dizer é que muitas pessoas vivem sob alerta, um estado de alerta permanente. Eu conheço gente desse jeito. Tem gente que é assim, chega num local, ela senta assim, ó, já senta, já, assim, militar é orientado a sentar sempre olhando para a porta e de costa? É. E tem gente que não é militar e faz isso, é porque vive no estado de alerta permanente. O militar é porque foi treinado. Agora, tem gente que é assim, qualquer coisa vai acontecer uma hipercatástrofe, e a pessoa sempre está esperando o melhor. Gente, eu conheço gente perto de mim que está comendo picanha e com medo de algum avião cair em cima da casa. Aquela coisa. Coitado, relaxa, irmão. Confia em Deus. O estado de alerta permanente cansa o cérebro, dá tique. Viu? Fica com tique, fica batendo o pé, senta e fica assim, ó, batendo o pezinho, parece que está tocando bateria o tempo inteiro, aquele tique, porque está, fala Deus, porque está no estado de alerta permanente. Agora, Jeremias, você não vem aqui só para falar isso, né? Porque, irmãos, eu me comprometo, eu estou na minha igreja, então eu posso abrir o coração para vocês. Eu me comprometi com Deus que eu não vou sair daqui para ficar falando exatamente só para você saber que você tem um problema. Eu vim aqui foi para ensinar como resolver. É para ensinar, porque só para falar você sabe que você bate o pé, ué. Então eu vou te ensinar. Vamos para frente, eu vou te ensinar como é que resolve isso. Tem gente que tem medo da morte. Aí alguém sentado comigo falou assim, tem medo da morte, eu tenho medo de morrer, tem medo de morrer, eu tenho medo de... Falou, tem quantos anos você tem medo de morrer? Eu falei, isso é antigo, já tem uns 20 e poucos anos. Eu falei, você morreu quantas vezes? Não é inteligente você ter medo da morte, criatura. Porque se você tiver que morrer, você morre, independente de onde você estiver, com quem você estiver, a hora que você estiver. Agora, quando fala de tratamento é outra coisa. Quando é emocional, não se preocupe com isto. Tem técnica, e vamos para frente que eu quero falar mais das técnicas. Troque a sua ansiedade por um propósito de Deus na sua vida. Está ansioso? Entra para o seu quarto, fecha a porta e fala assim, Senhor, eu vou entregar a minha ansiedade em troca de um propósito para a minha vida. Transfira isso, troque a tontura. Tem gente que está andando, aí fala assim, eu estou tão ansioso que eu estou tonto. Não ergue a mão não fala que é você não, mas eu sei que isso é muito comum. Eu sinto tanta ansiedade que me dá tontura. Como é que você resolve o problema da tontura? Vamos lá. E resolve também o problema do pensamento permanente, o estado de alerta permanente. Como é que você resolve isso? É assim, ó. Eu estou num lugar, estou num pico de ansiedade, sei que eu estou ansioso e eu quero resolver o problema, e começa a ficar tonto. Você precisa saber criticar a tontura.
Critique essa tontura. Se você está com medo de cair, senta, mas critique e fale assim: como eu estava antes desta tontura? Você tem que criticar os seus estados emocionais. Você tem que conversar com você. A gente sabe conversar com um monte de gente, mas não sabe conversar com a gente. É inteligência intra. Existe a inteligência extra e a inteligência intra. É você conversar com você. Então fala assim: como é que eu estava antes dessa tontura? Não, eu estava bem. O que provocou essa tontura? E você vai começar a descobrir. Aí você faz a terceira pergunta: o que eu posso fazer da próxima vez que eu sentir essa tontura? Porque tem gente que entra num estado de ansiedade tão grande que fica tonto o tempo inteiro. Então, critique isso. O que provocou, como eu estava antes e o que eu vou fazer da próxima vez. Estas 3 perguntas te ajudam a resolver o problema da tontura. Ah, mas se eu fizer a pergunta, eu já vou ficar sem estar tonto? Não. Você vai encontrar a razão desta tontura. E eu vou te explicar daqui a pouquinho sobre isso, o que gera. Planilhamento da ansiedade. Esse planilhamento da ansiedade é na página 65. Isso aqui foi um negócio que Deus me deu. Foi extraordinário esse dia. Tem que voltar agora, né? A gente está lá na frente, voltar. 65, né? 65, olha aí para você ver. Ou eu errei? Se eu errei, depois eu acho. Acho que eu errei, irmãos. Errei. Planilhamento é aqui, ó. Está aqui, ó. Então, para compreender, 122. 122. Para compreender melhor, isso aqui pode mudar a sua história como uma pessoa ansiosa. Na página de número 122, eu explico como você vai fazer o planilhamento da ansiedade. Eu tratei uma pessoa, e essa pessoa é a seguinte: ela sentia um pico de ansiedade tão forte todo dia de manhã que o filho dela saía de moto. Senhorinha. E ela ficava tão ansiosa que aí ele saía 6:30 da manhã e ela já não dormia mais. Aí ela ficava ansiosa, ele tinha que chegar no trabalho, ligar para ela e convencer ela de que ele estava bem. Aí foi tratar com Jeremias. Aí eu pensei: Senhor, o que eu vou fazer? Aí gente, depois de muito conversar, descobrimos que era isso. Que era esse o problema dela. O medo do filho ser atropelado com essa moto lá e durante a trajetória. Aí eu falei para ela: quando o seu filho ligar a moto, a senhora vai estar banhada, escovada, cabelinho limpo, chinelinha limpa, roupinha limpa e de capacete na cabeça. Vai com ele. Ela passou a ir com ele para o trabalho. Depois pegava um Uber e voltava. Ia e voltava. Você sabe o que aconteceu? Ela parou de entrar nessas crises. Por quê? Porque o cérebro dela entrava nesse estado de pânico por não saber o que realmente estava acontecendo com o filho lá durante o percurso. E o filho foi mostrando para ela: mãe, eu passo por essa rua aqui, ó. Eu passo por aquela ali, esse aqui não tem problema não. E foi a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, até que o cérebro dela se convenceu de que aquilo não era um problema. Acabou o problema. Então, para você controlar a ansiedade, os picos de ansiedade, é necessário que você faça um planilhamento. Na página de número 122, eu não vou ler tudo, mas você vai ver que tem aí segunda, terça, quarta, quinta, em vários horários. E aí, eu preenchi aqui, ficticiamente, a história de alguém que tinha picos de ansiedade, por exemplo, às 8:30 da manhã. Às 8:30 da manhã, ela escreveu assim: ó, eu estou ansiosa devido ao acúmulo de trabalho. E deixou lá no serviço dela. Às 10:20, ela se pegou ansiosa de novo. Aí ela foi na planilha, e eu já deixei a planilha pronta para você. Quem comprou o livro vai ter esse privilégio, já está pronto. 126. Vai lá na 126 para você ver. Aí 10:30 ela teve outro pico de ansiedade. Foi lá e anotou. Às 11 e pouco teve outro pico de ansiedade. Na terça-feira, às 10:30 teve outro pico de ansiedade. A quarta-feira teve outro pico. Aí o que aconteceu? Ela vai juntar no final, lá na sexta-feira, ela junta tudo o que aconteceu, porque vai ficar armazenado nessa ficha, e vai fazer um balanço. Aí ela vai ver o seguinte: olha que engraçado. Na segunda-feira, às 10 da manhã, eu tive um pico de ansiedade que é igual o da terça e o da quarta. É o mesmo, ou seja, agora eu já diagnostiquei, agora eu posso resolver o problema.
Porque muitas vezes você tem um pico de ansiedade pelas mesmas coisas. Deixa eu passar para frente, para vocês verem. Eu já vou lá na frente para mostrar uma coisa para vocês, que depois eu posso voltar ali. Por exemplo, o que? O que gera muitas vezes um pico de ansiedade sem você saber? Às vezes uma roupa. Uma roupa, muitas vezes, pode gerar. E eu vou te explicar. Suponhamos, deixa eu dar meus exemplos da minha vida, né? Teve um dia que eu estava com Covid e eu sabia que eu ia morrer, eu tinha certeza. Naquele dia eu falei, não, vou morrer. E aí eu não quero morrer perto da Giovana. Ela pediu uma ambulância e a ambulância parou na porta de casa e eu fui para o hospital. Eu falei, daqui agora eu tenho certeza que eu não volto, esse trem está muito forte. Até pedi para Deus mesmo, falei, não, se eu sofrer mais um pouquinho aqui pode me levar, problema não, não aguento aí. E aí, a roupa que eu estava naquele dia era a roupa do sofrimento. Pode ser a roupa da traição, pode ser a roupa do acidente, pode ser a roupa do dia da mágoa. Aí, todas as vezes, isso não acontece comigo, estou falando ficticiamente. Todas as vezes, por exemplo, que eu visto aquela mesma roupa, aquela camisa, o meu inconsciente que gravou a cena da ambulância chegando na porta de casa, e para que ligar aquele trem? É só a polícia que tinha que ligar, capitão. Agora, a ambulância só cria mais transtorno na cabeça da gente. Aí chega aquela luz, os vizinhos. Tem vizinho que gosta. Jeremias vai morrer mesmo agora. Tá feio. Aí, aquela roupa e o meu inconsciente guardou, pode me causar um pico de ansiedade. Pode ser uma roupa, pode ser um acidente. Deixa eu te dar um exemplo. Teve alguém que aconteceu um acidente com essa pessoa, o carro bateu e tinha um vidro de perfume. O vidro de perfume quebrou, ela nem lembrou, o carro deu PT e tal, acabou. Ótimo. Aí depois passa algum tempo, passa os anos e tal, eu compro o mesmo perfume. Toda vez que passa o perfume, sente angustiado. E fala assim, gente, mas eu tenho uma angústia de uma hora para outra que eu não sei o que acontece comigo. Eu levanto bem, estou bem, aí depois me dá uma angústia. Porque o seu inconsciente fez um negócio chamado ancoragem. Ancorou a dor, o sofrimento daquele acidente com o perfume. Todas as vezes que passa o perfume, lembra. Mesma coisa quando você lembra daquele bolinho gostoso que a sua avó fritava, a sua mãe, aquela comida gostosa quando você voltava da escola, se você estudou à tarde. Voltava com aquela fome, já chegava em casa aquele cheirinho de comida. Se eu pedir para você lembrar de uma comida da sua mãe, você vai lembrar da comida e se brincar, você sente até o cheirinho se a gente acelerar aqui. Ou seja, está guardado dentro do seu inconsciente. Pode ser um travesseiro. Tem pessoas, não sei se eu posso ficar falando que eu tratei, pode ficar ruim, né? Parar com isso. Aproveitar que está em casa, estou treinando já. Então assim, tem pessoas que talvez foi traída. O marido foi embora, foi traída, e aí quando fecha a porta, desaba em cima da cama e chora, e aquele travesseiro se torna a âncora da dor. Eu já pedi para a gente queimar colchão. Eu já pedi para a gente queimar travesseiro e roupa de cama. Queima isso. Onde é que eu vou dormir? Dorme no chão, mas trabalha a sua mente. Entende? Então pode causar uma ancoragem. Aí eu estou respondendo algumas perguntas aqui. Como é que eu sinto uma angústia desesperada dentro de mim e não sei por que dessa angústia? Não sei por que dessa angústia. Muitas vezes por causa de uma roupa. O que você tem que fazer então? Você tem que fazer um planilhamento. Gente, eu vesti, por exemplo, estou sentindo angústia agora. Aí você olha a sua roupa. Fala, essa aqui é aquela camisa daquele dia. Esse aqui é aquele vestido daquele dia. Esse aqui é aquele perfume daquele dia. Eu tenho um vídeo no YouTube onde eu falo, tire essas 5 coisas do seu carro e diminua seus picos de ansiedade. E acrescente 5 coisas no seu carro e diminua os picos de ansiedade. Tem coisa que a gente deixa dentro do carro da gente só para criar picos de ansiedade. Você tem que ter uma malinha onde fica todos os papeizinhos, porque você põe tudo ali e guarda. Aí você está no trânsito, você está preocupado com o papel, e aquela coisa já começa, o seu cérebro que está dirigindo, precisa ter percepções, aí ele tem que gastar mais energia com uma coisa que poderia estar organizada dentro do carro. Enfim. Planilhamento da ansiedade. Repressões reprimidas, não vou falar. Simulação mental. Eu vou falar sobre simulação mental, acho que é importante principalmente para os mais jovens. Você vai fazer uma prova. E aí você está extremamente ansioso, extremamente ansiosa por causa dessa prova. O que você vai fazer? Se for na sua cidade,
você vai começar o seu dia fazendo o seguinte. Você vai imaginar isso chama simulação mental. Está na página 246. Essa simulação mental, você vai imaginar você acordando pela manhã, bem alegre, tomando um banho, lavando o cabelo, vestindo uma roupa boa, tomando um café gostoso, entrando num carro limpo, indo para o local da prova. Você chega lá no local da prova, você põe lá assim, aquele tanto de gente que você ama, cada um com um balão, está na sua cabeça mesmo, você faz o que você quiser, né? O parque é seu. Então você vai colocar aqui tanto de gente que você ama, com balão, com faixa, seja bem-vindo, você vai vencer, você vai passar, e deixa a sua mente criar isso, essa simulação mental. Entra, vai para a sala, faz a prova, veja o instrutor já te entregando o certificado, o seu diploma, você passou, e quando você sai, está todos nós lá, coloca eu junto também, parabéns, e você passou e tal. Gente, por que isso? Parece brincadeira de criança, mas o seu cérebro gera o medo como arquivo de defesa por não saber como resolver os problemas. E se você for lá na faculdade e fizer a prova 3, 4, 5 vezes mentalmente fazendo essa simulação, essa imaginação guiada, o seu cérebro vai acostumar. Já fui lá mesmo, já vi como é que é. Muitas vezes você passa pela mesma estrada todo dia para ir para o seu trabalho, não é porque você quer, é porque o seu cérebro, ele sabe que nesse caminho ele já está acostumado. Ele não vai ter que correr de cachorro, não vai ter que passar dentro de buraco novo, não vai ter que ficar dispersando energia com uma coisa ou outra, porque a estrada é nova. Ele quer sempre que você passe pela mesma estrada. Então, quando vai fazer uma prova, é um assunto desconhecido. Você precisa fazer essa prova dentro da sua mente. Simulação mental. Coração acelerado é um outro problema de pico de ansiedade que a maioria das pessoas tem. Vocês sabem como é que é esse gráfico aqui? Significa significância prognóstica da taquicardia ventricular. Quem sabe o que é isso? Nem eu. Tem um doutor lá. Graças a Deus alguém me salvou então. Eu não sei. 99,9 de nós aqui não sabemos o que é aquilo gráfico ali. Mas a gente sabe quando o coração está acelerado e acha que vai morrer. Alguém fala assim, Jeremias, meu coração está acelerado. Eu falo, que maravilha, você está viva, mulher. Que coisa boa. Então, se o seu coração está acelerado, é porque você está vivo. Se o doutor pegar esse gráfico aqui e falar para você que não tem nada no seu coração, deixa esse coração virar uma panela de pressão. Problema dele. Você não deve sofrer com isso, porque isso não vai te matar depois de um diagnóstico médico. O grande problema é que o camarada sai do cardiologista e entra no psicanalista, no psicólogo ou no psiquiatra dizendo, o cardiologista diz para mim que meu coração não tem nada, mas eu estou sentindo. É emocional, criatura. O seu coração só está te dando um alerta que você precisa resolver algum problema que você ainda não resolveu. Então vai atrás dos seus problemas, liste os seus problemas. Quer controlar a ansiedade? Pegue todos os seus problemas e comece a resolver. E faça aquilo que eu disse, o conselho que eu te dei. Entrega o de Deus, entrega o dos seus filhos e faça o seu. Você vai ver a vida mudar. As coisas acontecem. Não fuja de uma crise de ansiedade. Analise essa crise. Você tem que analisar a crise. Eu estou com ansiedade. Está com ansiedade? Não foge dela não. Tem gente que morre de medo. Gente, eu estou com ansiedade. Dá peso de ouro a uma crise de ansiedade que tem valor de ferritina. Sabe? Trata um pico de ansiedade, uma taquicardia, trata assim aquele nó na garganta, a sudorese, um pico de ansiedade como se fosse uma coisa criatura. Os transtornos e os picos de ansiedade é só para te alertar que tem alguma coisa em você que não está dentro do eixo, precisa se organizar. E quando você organizar, a ansiedade vai te ajudar a viver melhor. Então o que precisamos primeiro, como eu estava antes dessa crise de ansiedade? O que causou essa ansiedade? No momento, não corra dela. Eu estou com ansiedade aqui agora. Aí você vai pensar o seguinte: o que aconteceu antes? Como eu estava antes? O que provocou? O que eu posso fazer? E anota isso num papel. Compra o livro, vai lá e anota. Adriel. Angústia sem motivos já falei, já passei para frente.
travesseiro. Olha, eu vou falar sobre isso aqui bem rapidinho. E só repetindo, tem gente que tem picos de ansiedade porque acha que tem que carregar a vida dos outros nas costas. Vai cuidar da sua vida. Cuida da sua. Cuida da sua vida primeiro. Quando você está no avião, a comissária de bordo, Adriel voa mais do que nós, os pastores voam bastante, e aí a comissária de bordo fala isso. Em caso de pressurização, máscaras irão cair sobre você, e você vai colocar o do seu filho, da sua sogra, da sua mãe. Você vai colocar em você primeiro. É você, é individual. Então, você precisa cuidar primeiro de você. Para de lavar os pratos dos meninos lá da sua casa. Vai fazer as unhas. Para de fazer o serviço dos meninos de casa. Bota eles para varrer a casa. Cuida de você. Pessoas fazedoras. Eu não vou falar sobre semente do medo. Eu falei um pouquinho sobre genética emocional. Estado de alerta permanente. Se você quiser baixar a rotação da sua mente, porque muitas vezes você fica assim, ó, só dorme na igreja, mas quando chega em casa, deita e não dorme, né? É engraçado isso. Mas se você quiser dormir em casa também, esse negócio, essa aqui, ó, música relaxante. Boa. Eu também durmo no cabeleireiro, colocar uma cadeira lá em casa, cabeleireiro, que eu deito e durmo. Olha só, uma música relaxante, essa música aqui me ajuda muito. Não estou falando que vai ajudar você, talvez você, mas essa música aqui é só eu ouvir eu capoto. Então aprenda a colocar. Tem gente que tem tanta irritação quando vai deitar e tem uma música, é porque o cérebro já passou do ponto, assim, do eixo. Ele não quer nem aceitar mais nenhuma sugestão para voltar à rotação. Então, persista. Coloca uma música como essa aqui. Tem os hinos também, alguém gravou um pendrive para o senhor, não foi? Tem os hinos também da harpa que você pode ouvir. Irmãos, você chega a sonhar com os céus quando você coloca um hino da harpa para rodar a noite inteira ali no seu celular, aquela coisa gostosa, orquestrado, não é cantando não, né? Solta o carro, meia-noite, não, irmão, não, é tranquilo, aquele hino mais suave, senhor? Vestido de poder. Então, você vai colocar uma canção bem leve e vai dormir com isso. Sabe o que vai acontecer? Vou te explicar do ponto de vista neurológico. O seu cérebro, que está numa alta rotação, parecendo um liquidificador, ele vai ouvir essa música, e essa aqui eu te garanto que ela tem uma frequência de 423 Hz. Não vou falar dessas coisas técnicas não. O que acontece é que baixa a rotação, você dorme, você descansa e te proporciona um sono reparador. Coloca a música lá e pratique isso. Outra questão extremamente importante, e eu termino com essa aqui. Tá. Falta de ar, tinha que falar sobre isso. Deixa eu falar sobre duas coisas. Eu termino com essas duas. Isso que eu acho que é muito importante. Primeira questão. Pensamento martelo e pensamento diamante. Sabe aqueles pensamentos que ficam martelando dentro da sua cabeça, que não te larga de jeito nenhum, e fica pensando, e isso cria angústia, cria depressão e tal? Você vai preparar pensamentos diamantes para você fazer substituição. Está no livro. Compra o livro e leva para você ler isso lá na sua casa. Assim, ó, o pensamento martelo fica martelando. Aí você vai fazer 10 pensamentos diamante, 10. Eu tenho os meus. O dia que a Giovana nasceu, minha primeira filha, que coisinha mais linda, parecia o rostinho dela. Ela tá tão linda ali, mas o rostinho dela parecia um joelho. Sabe assim, quando você dobra o joelho assim, aquele trenzinho enrugadinho. Meu pai estava na sala de cirurgia, e aí ele trouxe a Giovana Vitória numa bandeja, e aí trouxe eu na porta, ansioso, claro, na porta esperando a menina e tal, e ele veio com aquela bandeja, e ele é doido, meu pai é doido, me deu a bandeja, eu falei, não, segurar essa bandeja não, com as meninas, vai que escorrega. Eu falei, então ergue o pano. Eu ergui aquele pano verde do centro cirúrgico, aquela criancinha maravilhosa. Todas as vezes que eu tenho um pensamento martelo, eu trago para dentro de mim, trago nas minhas lembranças, Davi falou isso, né? Trago
Eu trago memória aquilo que me traz esperança. Então o que eu faço? Eu lembro daquilo. Eu lembro daquele momento, tá? E aí o que acontece? Aquele pensamento martelo é substituído por um pensamento diamante. O pensamento martelo é substituído por um pensamento diamante. Faça o seguinte, construa 10 pensamentos diamante para você substituir os pensamentos martelo. A técnica é essa. E eu termino com essa aqui que eu acho que é fundamental, acho que não poderia deixar de falar, que é a falta de ar. A maioria das pessoas sentem falta de ar por picos de ansiedade. É uma mentira, você não está sentindo falta de ar. Preste atenção nisso. Quando você está num pico de ansiedade, o seu cérebro entra num estado de rotação e a somatização faz com que o seu corpo acelere o seu coração. E com isso vai criar uma ofegância. Tem gente que fica tão ansiosa que assim, falando rápido, de tão ansioso que está. O que acontece? Essa pessoa, como ela ventilou os pulmões rapidamente, ela hiper encheu os pulmões de ar, e quando ela percebe que ela acha que ela está sem ar, é porque ela puxa o ar, quando ela puxa já está cheio de ar, e quando ela puxa e está cheio de ar, ela acha que está faltando ar, entende? Então ela não está com falta de ar, ela está com excesso de ar no pulmão, porque ela estava respirando rápido. Como é que se resolve isso? Viu que está com falta de ar, essa sensação terrível, expira. Você vai fazer assim, ó. É como se você pegasse o seu umbigo e tentasse colar ele aqui na coluna. Você vai murchar a barriga, levar o ar para o peito e soltar tudo. Aí depois você inspira, porque você expirou todo o excesso de ar e agora você está inspirando e o pulmão está enchendo. Isto faz com que essa crise de ansiedade, esse pico de ansiedade gerador da falta de ar, resolva. Espero que você não precise fazer isso, mas se fizer, essa técnica é maravilhosa. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe. O senhor? Deus abençoe. Glória a Deus. Você pode dar um glória para Jesus aí?